Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe poderosamente e abundantemente a sua vida e a nova semana que começa, que tudo te vá bem em nome de Jesus. Quero deixar aqui um texto e uma reflexão do livro de Marcos, capítulo de número 9, a partir do verso de número 14, que narra a história de um jovem possesso, um pai aflito, angustiado, vivendo uma experiência sobrenatural. Seu filho, tomado por um espírito mudo e surdo, que quando o tomava, o machucava, o fazia sofrer, e esse sofrimento ele perdurou durante muitos anos. Mas em dado momento, aquele pai, entendendo que Jesus poderia mudar a sorte, a situação do seu filho, ele recorre então ao Senhor Jesus. Chegando ali, encontra os discípulos e os escribas discutindo, brigando, e não puderam então ajudá-lo naquela necessidade com o seu filho enfermo. Jesus, ao chegar, questiona o porquê da discussão, repreende o espírito maligno, traz alívio e libertação para a vida daquele rapaz. E aqui ficam algumas considerações contidas nesse texto para nossa reflexão. A primeira delas é: enquanto nós discutimos, pessoas estão sofrendo, pessoas estão doentes, pessoas estão indo para o inferno, pessoas estão padecendo na mão do inimigo. O que aconteceu nesse texto há muito tempo atrás, acontece ainda hoje. Líderes brigando por causa de pessoas e não por causa de almas, líderes brigando por causa de status, famas, líderes se degladiando, não por causa de pessoas, mas por causa de contribuições. Enquanto o reino de Deus se divide, Satanás sorri e aplaude. Nós, evangélicos, somos o único reino que vive se degladiando, vive brigando, querendo impor e dizer que somos melhores e a nossa igreja é a que salva. Enquanto isso, pessoas estão sendo levadas para o inferno. Não percamos tempo com isso. Uma outra consideração é: entenda que o que você não pode fazer, que o médico não pode fazer, Jesus pode fazer. O pai declara assim: trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. O pai consegue entender que aquele problema somente Jesus poderia resolver, ainda que tivesse passado muito tempo até ele chegar a essa consideração. Que nós não percamos tempo e entendamos e consideremos o que eu posso fazer, o que o médico pode fazer e o que Jesus pode fazer, e então recorramos a Ele. Uma outra coisa interessante nesse texto é que quando o espírito imundo vê Jesus, ele cai por terra, ele rebate, ele se manifesta. E aqui fica uma consideração para mim e para você: o espírito imundo, o espírito maligno, ele não olha elementos, coisas, ele não vê amuletos, ele não vê acessórios na nossa vida, ele quer ver se tem o Senhor Jesus na nossa vida. Quando Jesus está na nossa vida, aí sim ele pode se submeter à palavra de Deus na nossa boca e na nossa vida. Por isso, muito mais do que coisas, que tenhamos a presença do Senhor Jesus na nossa vida. Ela que define e ela que faz com que mal se submeta a nós, pelo poderoso nome do Senhor Jesus. Que nós entendamos isso e recorramos a Deus sempre para sobrepujar o mal em nossas vidas. Uma outra consideração: a Bíblia fala que Jesus declara: sai dele, eu te ordeno, e o mal teve que sair. No nome de Jesus nós temos autoridade para repreender, expulsar e anular a força e a ação do maligno sobre nós ou sobre os nossos. Por isso, use a palavra de fé
e repreenda esse problema no nome de Jesus. Ainda que houvesse passado muito tempo, chegou um momento que aquele pai não aceitou mais, não se conformou e buscou ajuda no Senhor Jesus. Que você não aceite, não se conforme com um problema, com a luta ou com um mal espiritual sobre a sua vida. Quantas são as pessoas que acabam aceitando e se conformando com aquela situação que para ele ou para ela é tida como normal? Não aceite, isso não é normal. Essa enfermidade, essa perturbação, essa depressão, esse mal não é normal. Não se conforme, faça como pai, recorra, busque, se mova para o Senhor Jesus te ajudar. E quando Jesus repreende, o espírito vai embora, os discípulos constrangidos chega num canto e pergunta ao Senhor Jesus: por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio, uma vez que nós somos do Senhor? Jesus dá uma declaração e uma orientação dizendo: esse mal não sai se não for por jejum e oração. E o que o Senhor Jesus está declarando para os seus discípulos? Jesus está claramente dizendo: há lutas espirituais, há pelejas espirituais que só vencemos quando estamos fortalecidos nas coisas de Deus. Jesus está claramente dizendo: vocês precisam buscar mais e mais as coisas do alto, vocês precisam buscar mais as coisas do céu e não da terra. E quantas são as pessoas que acham que só em dizer em nome de Jesus vai embora o problema irá embora? Não, meu amado, nós temos que estar fortalecidos, nós temos que estar revestidos do poder de Deus, e isso só acontece quando nós buscamos santificação e comunhão com Deus. Reflita nisso. Talvez haja problemas na sua vida que ainda não saiu, porque você precisa buscar mais as coisas de Deus, para que esse mal possa então ser rompido. A Bíblia fala que quando Jesus repreendeu e mandou sair, aquele espírito se agitou, se revolveu para tentar resistir, mas não pôde resistir. Em nome de Jesus, fortalecidos e revestidos das coisas de Deus, o mal não resistirá. Que o Senhor possa te abençoar, em nome de Jesus. Reflita nesta palavra e que ela entre no seu entendimento, e que você possa recorrer e buscar Jesus para o seu problema. Abençoada semana, que tudo te vá bem, no nome santo de Jesus. Amém.